Meu nome é Elza Setsu Hanashiro. Já tenho 80 anos, sou Nisei. Olha, eu tenho 7 irmãs, não convivi com meu irmão, porque só fiquei sabendo que eu tinha um irmão depois, quando eu já estava com os meus 18 anos. Então a convivência minha foi mais com mulheres. E o chefe mesmo da casa, antigamente, era meu pai. Meu pai sempre falava, ele era o único homem, e a gente foi criada nesse termo de só mulheres respeitando o homem, porque ele era o chefe da casa. Nasci em Santos, vim para São Paulo na época quando teve a Segunda Guerra, que os imigrantes teve que sair de Santos, tivemos que enfrentar a vida aqui em São Paulo. Como meu pai nunca trabalhou em lavoura, ele teve a dificuldade de ir para o interior. Então nós ficamos aqui em São Paulo mesmo, com a ajuda de amigos e do mesmo parentes, acabamos ficando em São Paulo. Foi quando ele começou a vida, que ele já tinha feito a vida lá em Santos, mas tivemos que sair devido a isso. Naquela época sofremos bastante. Eu tinha meus 7 anos e comecei a estudar tudo aqui em São Paulo mesmo. Eu morava lá na região lá do mercado. Ah, no mercado. Perto do mercado municipal. Fui criada lá, fiz meu primário, meu ginásio. E entrei na música, que meu sonho desde pequena era fazer música. Mas a música que sempre sonhei era ser música de Okinawa. Então, como meu pai tinha uma vitrola, que era antiga, aquela que dava corda ainda, e eu ficava ouvindo, desde os meus 7 anos que eu gostava. Só que eu gostava mesmo de tocar harmônica, aquela sanfona antigamente. Isso eu sempre falava para o papai, eu queria um dia aprender a tocar sanfona. Meu pai nunca concordou, porque ele achava que sanfona não era para mulher. Mas eu sempre tinha esse sonho, mas tocar sanfona com a música de Okinawa. Aí quando eu fiz meu ginásio, aí eu fiz taquigrafia, fiz datilografia, porque naquela época era preciso, né, fazer. Aí ele me propôs o seguinte, se você tirar a ideia de tocar harmônica ou sanfona, eu te dou um violino. Não era meu forte tocar violino, porque eu não gostava de violino. Mas naquela época, como violino era uma coisa muito rara também. Ele falou, eu te compro hoje, você desiste de sanfona. Aí fomos, até aquela época, era vendida lá na São Bento. Ele comprou um violino alemão. E aí eu falei, e agora? Quem que vai me ensinar a tocar? Ele falou, agora você vai se virar e vai procurar uma escola que não é pago. Porque era difícil arrumar uma escola de música mesmo, né, naquela época. Aí como eu já estava entrando no ginásio, para colegial, aí ele falou assim, eu pesquisei muito e não tinha faculdade. Eu ia terminar o colegial, já não tinha. Eu queria fazer a continuidade de faculdade, faculdade de música. Aí eu entrei, fui prestar concurso. Naquela época não tinha faculdade, mas tinha conservatório, que era do federal. E eu fiz 3 meses de curso, eu passei. Aí comecei a estudar violino no conservatório musical. E prestei, terminei colegial, já só dediquei à música. Que um dia eu queria dar essa continuidade e tocar música de Okinawa. Aí como eu tocava já, porque a partitura ajuda muito, né? Então eu já tocava, veio pouco, a partitura de Okinawa não tinha ainda.
quando Yamauchi Sensei veio, o professor Yamauchi veio de Okinawa e trouxe a partitura também, e aquela Kanai Sensei, a Kikuko Kanai, que quando ela veio, ela tocava piano. Nessa época ela trouxe essa partitura. Foi quando eu comecei a tocar violino de Okinawa, e aí tive até convite para tocar. Foi no Teatro Colombo, nós começamos a tocar. Depois, em seguida, ele viu que eu tinha dom para música de Okinawa, e ele trouxe kotô. Quando ele veio na segunda vez, ele trouxe um kotô, lá de Okinawa. E ele falou, nossa, ela toca a música de Okinawa, e acho que no Brasil ainda não tinha quem tocasse ainda. Então vou pedir para ela deixar um pouco o violino e tocar kotô. Naquela época eu estava já querendo entrar, como eu tinha convite do Banco América do Sul, estava iniciando o Banco América do Sul, eu já tinha feito toda a documentação para mim começar a trabalhar também. Porque eu era ser a primeira a sair, querer trabalhar fora, estudar e trabalhar. Aí meu pai foi visitar o banco para conhecer, e como eu era ainda menor, que era 18 anos, eu estava com 17, ainda não completia com 18 anos, ele foi na América do Sul, ele só viu homem trabalhando. Ele falou, não, você não vai trabalhar porque só tem homem. E aquela época, onde tinha só ambiente de homem, os pais não aceitavam. Sabe? Ainda tinha aquela rigidez, que não podia, que é muito feio, porque ambiente não é para mulher, e a primeira mulher que vai trabalhar no banco. Aí eu passei para o outro banco. Aí fui no Tozan, trabalhei lá, porque lá tinha mulheres ainda, já estava começando, né? A América do Sul não tinha ainda. Aí comecei a trabalhar meio-dia lá e comecei a estudar, e à noite fazia conservatório. Aí como o sensei veio, o Yamauchi Sensei, ele falou, nossa, ela podia aprender a tocar kotô. Comecei a tocar kotô em 1951. Em 52 já estava fazendo a apresentação. Em 52. Aí comecei a dedicar. E aí, como ele trouxe só aquele livro, ele veio com o kotô e o livro. Como se fosse um livro de... O livro que ele trouxe. E aí ele falou assim, como só tem um, o meu pai escreveu todinho, transcreveu todinho numa folha de caderno com a letra dele. Até hoje eu tenho esse caderno. Porque era só um livro que ele não ia deixar, ele disse que tinha que levar, porque era só o único que tinha naquela época. Então, hoje eu tenho ainda de lembrança essa. E meu kotô foi o primeiro kotô brasileiro, feito aqui no Brasil. Ah, feito no Brasil. Foi feito aqui no Brasil o kotô, e hoje o kotô está lá no Centro Cultural Okinawa, lá no museu. Aí não parei mais, continuei, terminei em 52, a gente tinha convite de casamento, convite de festa, tudo, a gente tinha que se apresentar tocando kotô. Foi uma época boa, mas sempre meu pai na frente. Sem a permissão dele, eu não podia fazer nada. E eu tive mais assim liberdade de ser Nisei, já outra geração, né, das minhas irmãs que foram. A época é difícil, porque os pais, eu ainda gostaria que a gente sendo Nisei, mesmo Nisei, era bom a gente ter essa. Eu tive essa educação de Okinawa. Sabe? Então eu gostaria que meus netos, também desse essa continuação. O meu pai falava o seguinte, ele era muito okinawano mesmo. Eu gostaria, ele teve 7 mulheres, que nenhuma de vocês casasse com outra raça.
Entendi. que seria Okinawana. Ele deixou bem claro para a gente. E nós, 7 mulheres, nós casamos todos com Okinawanas. Nós somos 7 casados com Okinawana. E a outra que ele pedia, tem que ser casado em seguida. A mais velha, a mais nova não pode pular a mais velha. E nós seguimos toda essa sequência. Não sei se foi coincidência, porque eu estava estudando, então eu não podia passar na frente, porque enquanto não terminasse meu estudo, eu não podia casar. E eu tive mais oportunidade, porque a gente, já na minha época, já podia até namorar, conhecer, né? Minhas irmãs já não teve muito essa oportunidade. Na minha. É. Então, esse lado eu fui mais feliz, sabe? Apesar que ele sempre fala, não, você casando, você vai ter que parar tudo o que você gosta, todas as músicas. Sabe? E naquela época, o Jorge, ele não era tchonão, porque ele era segundo de nada. Então, meu pai sempre falava, nunca case com tchonão. Essa é a orientação dele, porque tem 2 irmãs minhas que casaram com o mais velho. Naquela época, sempre, aquela geração tem que morar junto com os pais, sendo mais velho. Então, tem aquela parte de butidão, e tudo isso. Mas como ele não era mais velho, aí meu pai falou, então você que sabe, né? Porque mais velho, você procura não casar com mais velho. Depois o mais velho faleceu. Aí o Jorge ficou sendo o mais velho, responsável da família. Eu tive todas essas coisas, tudo realmente. Morei uns tempos lá com a família. Entrei no meio de... Saí de umas 7 mulheres, entrei no meio de 8 homens. E para mim foi, assim, foi difícil no começo. Porque homem é mais diferente do que as mulheres, né? Então, eu senti muito esse lado, mas foi indo, foi acostumando. Aí dediquei também depois, meu sogro estava fazendo negócio de parte do Centro Cultural. Isso foi me encaixando bem com a família desse lado, né? Só que ele dedicava mais à sociedade e eu tive que dedicar mais à família, a casa, a família. E fui esquecendo realmente os instrumentos. Porque a mulher okinawana, geralmente, ela tem que dedicar mais ao marido, à família e ao marido. E eu acho que é essa parte. Porque mesmo que a gente, naquela época, queria trabalhar, dedicar ao trabalho fora de casa, era impossível. Já tinha mais pressão de parte de família, que sendo mais velho, menos podia sair. Então, porque é mais velho, porque tem que criar os filhos primeiro, tem que dedicar ao marido. E ele também, apesar que ele é Nisei, meu marido foi Nisei, mas ele foi criado como Issei. Então teve mais peso desse lado, né? Porque ele foi mais Issei. Depois a gente também teve a criação, que sempre tem, meu pai sempre ensinava, não, sempre tem que respeitar o marido. E depois disso, assim, Uma vez que a gente sai de casa, a gente tem que esquecer que a gente tem do outro lado. Então a gente dedicou mais do lado do marido do que a própria família do meu lado. Principalmente quando é mais velho. Acho que depois de 8, 9 anos que eu comecei a vir para Kendinkai. Vim aqui. Aí começamos a fazer odori, né, dançar. E depois fiz também a parte do kotô. A senhora voltou a tocar, então? Voltei a tocar, mas muito pouco tempo. Aí começamos a fazer karaokê. Eu trouxe, aí dediquei também a parte lá do concurso de Miss, que aquela época era assim. Não que
que seria ICEI assim, não pede. Não, você pode. Não, ele falou, você tem que fazer. Os ICEI é assim, não é que vai chegar para você e falar assim, você pode fazer? Não, você tem que fazer. Então foi assim, a parte do concurso de Miss, eles não chegaram para mim e falaram assim, você pode fazer? Não, você vai ter que fazer. Então, para mim foi muito difícil, porque eu nunca participei, nunca fiz esse lado do concurso, tive que pesquisar muito, sabe, pesquisei muito esse lado, fui estudar como é que a gente vai fazer o concurso, o primeiro concurso, toda a parte de kimono, mas graças a Deus deu tudo certo. E dura até hoje, né? É, E tem até hoje teve 30 anos. Então, e é graças a Alice, que ela que dedicou bastante também. Foi a parte mais, assim, então, para ajudar, eu fiz tudo para ajudar a CCUB Boca Senta, porque meu sogro era o fundador de lá, né, também. E tinha que fazer alguma coisa, alguma atividade para esse lado, né. A única coisa que eu vejo a diferença iniciei daqui com as mulheres de Okinawa, quando eu estive em Okinawa, eu sentia assim, elas são muito presas pelos maridos. Apesar que trabalham fora, mas o respeito, o marido é sempre em primeiro lugar. E nós aqui nem sempre estamos nessa posição. A gente tem que dedicar, mas a gente tem uma certa liberdade também. E lá, o Okinawana não tem essa liberdade. Sempre o marido é em primeiro lugar. E sempre na frente. A mulher vem depois. Isso em comparação, por exemplo, a uma mulher brasileira. Agora, japonesa já é mais ou menos parecido, então. É. As mulheres japonesas já são mais assim. Mesmo no Brasil, ainda. Só que a gente tem mais liberdade do que elas lá. Então, eu acho que essa diferença das mulheres de Okinawa com as mulheres aqui, nós, Nisei, dá essa diferença. Ah, sim. Uma comparação pessoal de lá. E daqui. Certo. E as brasileiras acho que têm mais liberdade do que a gente, lógico. Isso, assim, a senhora diz, por exemplo, mulheres da sua época. É que hoje, assim, a gente vê que tem uma... Já é pouca diferença, já está entre homem e mulher, já estão... Na minha época, ainda existia essa diferença. O respeito, a gente tinha que sempre respeitar o marido, a família, o sogro, a sogra, era sempre em primeiro lugar. E quando a gente sai de casa para casar, os pais falavam, agora você vai mudar de família. Então você tem que dedicar mais do seu lado, do outro lado do que esse lado. Essa foi a orientação que meu pai me deu. Mesmo que a gente é feliz ou infeliz, a gente não tinha essa liberdade de contar para os pais. Mesmo que a gente tem dificuldade, a gente sofria ou não, a gente mantinha calada desse lado, pela educação. Para não aborrecer também os pais também, né? Então, esse silêncio que acho que a gente ainda tem. É porque eu acho que a mulher brasileira, elas têm mais liberdade em tudo do que a mulher. Porque na minha geração eu já passei, era as antigas, na minha época, né? Agora, a geração de agora, elas têm mais liberdade, têm mais, como se diz, poderia ser falado, tem mais diálogo do que a nossa época. A gente tinha, mas não tinha tanto diálogo como hoje. Eu vejo essa diferença das mulheres. Não, esse lado mesmo que eu vejo, essa diferença elas têm diálogos, elas têm mais comunicação, que antigamente a gente não tinha essa comunicação, essa eu acho que eu vejo essa diferença,
que precisa ter, o que eu vejo assim é o respeito. E o que a senhora gostaria que fosse mais conhecido assim pelas pessoas, por outras pessoas, sobre a história das mulheres okinawanas? O que a senhora gostaria de destacar para todo mundo? Assim, ó, isso aqui aconteceu assim com as mulheres okinawanas. A gente precisa ter orgulho de ser okinawana. Eu sinto, eu desde pequena eu sou okinawana. Esse lado a gente tem esse ensinamento e eu acho que a gente tem uma tradição muito bonita por ser okinawana. Antigamente não era assim, mas agora a geração está mudando. Okinawa é um orgulho a gente ser okinawana. Eu sempre tive isso no meu coração. Eu sempre gostei de ser okinawana. Não porque eu casei com um okinawana, mas esse respeito, e eu gostaria que minha família seguisse esse exemplo. Não, porque olha, eu fiquei casado 57 anos. E recentemente eu perdi meu marido. Isso foi uma tragédia muito grande. Apesar que ele estava doente, ele nunca demonstrava. Ele foi muito forte. E eu tive um ensinamento, aprendi muita coisa com ele também desse lado. Mesmo sofrendo, ele não demonstrava. Isso foi um sofrimento muito grande, porque 57 anos juntos, isso foi nem sei como falar, expressar. Porque ele sempre falava assim, a gente também tinha esse pensamento. Quanto mais você pensa, mais a doença vem. Então ele sempre mostrava que estava alegre, estava contente. Ele nunca, mesmo com essa doença, mesmo com a doença que ele teve, ele nunca deixou de frequentar Kendinkai, que ele gostava. A vida dele foi Kendinkai e Bunkasen. Fomos felizes porque sempre a vida nossa, sempre, principalmente o homem, sempre quer ter um filho homem. Então eu tive 2 filhos homens e uma filha. Isso foi a maior felicidade que nós tivemos. A família. A família. E depois já chegamos a fazer até boda de ouro entre família. Os filhos fizeram para a gente, os netos. Então, acho que a maior felicidade acho que não existe. É a família. A família tem que ser unida para a gente ser feliz. Forçar. É porque a mulher okinawana é batalhadora, é guerreiras. Então que a gente continua sempre a ser guerreiras. E sempre batalhadora, e sempre com a cabeça levantada. Fazer algum benefício, alguma para a comunidade. Isso eu gostaria que a gente continuasse e batalhando. Que é nosso orgulho de ser okinawana, trabalhar e lutar e fazer o bem para as pessoas.